Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Checkmate, hoje conversando com o designer João Dias, né? Ele que tem várias histórias a respeito dessa profissão tão importante. Ô, João, a gente falava antes dessa coisa do valor da marca, né? E aí tem duas coisas, né? Você falou antes aí que tem marcas valiosíssimas, né? A marca da Coca-Cola, a marca da Apple, né? Mas puxando para o seu trabalho, como é que você atribui valor ao seu trabalho? Como é que é esse processo de dizer, não, peraí, eu vou cobrar tanto por esse serviço, ou Y, ou X? Como é que um designer atribui valor ao seu próprio trabalho? Certa vez um cliente chegou para mim e disse, você passou 15 dias para fazer isso aqui? Eu disse, eu não passei 15 dias, eu passei 27 anos. 27 anos, porque todo o conhecimento que você vem adquirindo, todo o trabalho da história. Então, o que é que acontece? A marca, ela tem toda a história, deve carregar toda a história do cliente e a gente, quem faz, tem que interpretar essa história. Porque a maior parte dessas histórias o cliente não lembra mais. Eu preciso chegar e colocar ali num ponto, às vezes, o que ele precisa. E o que o cliente dele quer ver, porque às vezes ele quer mostrar uma coisa que o cliente dele não vai gostar. E eu tenho que chegar e dizer para ele, seu cliente não vai gostar disso, ele vai ficar muito chateado. Mas a gente tem que mostrar isso. Então, o que é que agrega, o que é que diferencia o designer feito por um designer de um desenho propriamente dito? Um desenho, eu pego uma lousa, eu pego um computador, desenho um círculo e ponho o nome embaixo. E o designer, eu vou pensar, o que é que eu preciso botar em cima desse nome? E como é que eu preciso escrever esse nome? Se ele vai passar alegria ou tristeza ou outra coisa qualquer. Você falou da questão de agradar ou não o cliente. E quem conhece designers sempre percebe que eles estão sempre reclamando, que eles chegam a um ponto do trabalho e o cliente derruba e tal. É responsabilidade do designer, de repente, alertar o cliente de que o que ele quer talvez não seja bom, talvez não seja a mensagem que ele quer passar, ou o designer vai fazer o que o cliente quiser e pronto? Olha, eu sou designer, com formação em designer, eu vou falar como eu penso, não vou questionar as outras pessoas. O trabalho tem que ser feito a quatro mãos. Eu não sou um artista plástico, que vou desenhar um quadro e vou colocar numa galeria de arte. Eu vou fazer um trabalho que vai ser a imagem ou o produto de uma empresa que tem uma história. Eu tenho que respeitar essa história. Eu digo sempre o seguinte ao cliente, você conhece mais a sua empresa do que eu. Só tem uma diferença, que eu conheço coisas na sua empresa que você não conhece. Porque eu preciso conhecer a empresa dele e preciso saber o que ele não vê, para eu poder fazer uma marca. Parece uma brincadeira para fazer uma marca, mas fazer outras coisas, porque uma marca, ela não pode vir isolada. Uma marca tem uma série de outras coisas. Tá? A marca representa uma história ou uma história futura, passada ou futura. Né? Mas ela representa muita coisa, a qualidade de um produto e outras coisas mais. Uma outra pergunta. Muitos acreditam que o design de interiores faz parte desse desenvolvimento do design. O que é que você acha do design de interiores? Olha, eu acho o design de interiores hoje fundamental, principalmente se desenvolver muito no Brasil, uma coisa que se faz há muitos muitos anos, né? Centenas de anos. É fundamental você ter um espaço de trabalho ou um lar que seja agradável. Agora, precisa ser feito um projeto. Né? Eu chegar e colocar diversas cadeirinhas e algumas coisas no ambiente, isso é decoração de quem fez. Você precisa entender quem vai estar naquele ambiente. Né? Eu já cheguei numa empresa que eu cheguei, achei uma coisa estranha, e o cliente disse, fizeram desse jeito, eu não gostava, não queria desse jeito. O cara vai passar o dia todo lá. Eu vou desenhar algo que não seja satisfatório para ele, ou então eu vou desenhar algo que o cliente dele não compre. Né? Eu posso chegar e desenhar uma caneta que o meu cliente não compre. Há um caráter utilitário aí, né? De afinidade com a pessoa também. Totalmente. Né? E de seguir a verdade e a história da coisa. Uma pergunta, João. João, então esse limite entre o papel do designer em construir o produto, ou no caso, enfim, o ambiente, para o cliente, seria justamente, qual seria o limite na ética de trabalho em deixar o seu cliente conduzir a ação em você dar funcionalidade àquilo que ele espera? Olha, é o seguinte, no meu caso, existem clientes que têm conhecimento muito forte do que eles fazem. Eu tenho que ser um auxiliar do que ele faz.
Eu tenho que levar. Mas já houve aquele cara assim que, não, olha, eu vou insistir nessa ideia, essa ideia aqui, você... Não, se ele vai e fazer... a ideia é completamente fora Mas aí de ele não hora, precisa de um fora designer, ele precisa de um desenhista. Você já Eu encontrou encaminho para o esse tipo de desenhista. situação? Já encaminho para um desenhista. Você não vai investir comigo muito mais do que você investiria com o desenhista. Leva a sua ideia e o desenhista desenha. E Né? às Porque vezes, isso não é projeto. e acontece da desenho. pessoa insistir em más ideias, em ideias ruins. Existem, lógico, porque as pessoas acreditam no que elas se convenceram. E elas acreditam principalmente em sonho. Eu brinco muito, eu projeto uma coisa que a gente projeta a empresa. Né? Você tem uma necessidade, vai abrir um negócio. Aí me procura, eu vou projetar a empresa, o negócio todo. Eu digo, você passou 20 anos sonhando com uma coisa. Você se convenceu, mas você está errado. Eu tenho que ter muitos argumentos para convencê-lo. João, uma pergunta. João, você falou que o trabalho de um designer é bem baseado no cálculo. E agora você disse que você não era um artista plástico. Nesse ramo do design sempre tem aquela discussão do design ser ou não arte. É aí que está o limite? Qual a sua opinião? Design para você é ou não arte? Olha, eu sou de uma escola que foi criada dentro do design com arte. Né? A Bauhaus foi criada por arquitetos e artistas plásticos, não existia design. Né? Então, muitas peças de design são arte, são peças de arte. Tanto que muitos produtos de design estão no MoMA, que é o Museu de Arte Moderna de Nova York. E daí? Né? Agora, nem todo design é arte. Nenhum design precisa ser arte. Agora, se ele conseguir ter função, ter custo legal e conseguir ser uma peça de arte, lindo e perfeito. Só que um parabéns a você, existe um no mundo. Né? Uma coisa perfeita é uma no mundo. João, e essa coisa de pensar o impacto social do trabalho do designer e, ao mesmo tempo, também da publicidade, que é uma área que está ali próxima, né? Você está produzindo, desenvolvendo produtos para as pessoas usarem. Até que ponto esse impacto social ele pesa ou dá margem até para efeitos negativos, como o próprio consumismo, muitas vezes? Eu acho que tem profissionais e profissionais. Eu tenho o prazer de ter estudado numa escola que em 1970, 79, 78, tinha uma disciplina de meio ambiente. Tinha uma disciplina de sociologia. Tinha disciplina de política, de economia. Então, para mim, tem muito valor. Não acredito que para todos, não, mas existem arquitetos, existem advogados diferentes, existem designers também, uma profissão como qualquer uma outra. Eu hoje mesmo estou desenvolvendo um trabalho, que é um trabalho de cunho totalmente social, eu estou sendo remunerado como profissional, é um trabalho de cunho social financiado por uma fundação internacional. E eu quero que esse produto, o quê? Por que eu entrei no projeto? Porque o projeto envolve comunidade rural carente e eu levei o projeto para ser vendido no meio de consumo, mas ser um produto saudável. Quer dizer, estou conseguindo fazer os dois lados que eu acho legal, o meu lado político e o meu lado ecológico, do meio ambiente e tudo mais. Produtos orgânicos, com toda uma série de fatores. O projeto já tem mais de um ano, espero que mais uns 6 meses ele saia. Vai estar em maturação, está em maturação aí para ser lançado, né? Com certeza. Pergunta. Mas numa lógica de mercado, você falou que o design ele projeta o futuro, mas numa lógica de mercado, há espaço para o designer trabalhar mais no social, para projetar o futuro social, ou ele ainda fica muito preso às empresas que vão pedir serviços a eles? Olha, quando eu falo trabalhar o futuro, é o que eu estou pensando para daqui a pouco. Né? O que vai sair hoje... Né? Pra você ter ideia, antigamente se projetava um carro, eu acho que demorava 10 anos. Um dia desse, 20, então, um dia desse. Mas, hoje em dia um carro ele está pronto, ele sai da fábrica em 3 anos. Mas mesmo assim se pensa para daqui a 3 anos, daqui a 10 anos. Existe no próprio Google, né? Um dos sócios hoje gerencia um setor do Google que só pensa o futuro. O futuro é por quê? O futuro é hipotético. O futuro para mim pode ser 1 ano, ou 10, ou 1000. Né? Então, em toda situação você pode pensar esse futuro. Né? O futuro é relativo. No meu caso, eu penso o quê? Nesse projeto. Eu gostaria que aquela comunidade, em 5 anos, ela fosse autossustentável. 3 a 5 anos. É um futuro danado, né, para a gente. Né? Porque a gente é muito imediatista hoje em dia. Né?
Então, imagina, tem 1 ano, o projeto vai sair, eu acho que 1 ano e meio, 2 anos, põe mais 3, 5 anos. Nossa, é muita coisa. Você falou aí de coisas como o futuro, pensar no social, pensar no ecológico, né? Pensar em diversas camadas aí que envolvem o design. E falou também de projetos que te tocam, te sensibilizam. Fale aí um pouquinho de alguns projetos que para você valeram a pena, que você destacaria, poxa, esse projeto foi importante para mim. Olha, design, ele... Até esse lado, tem um lado lúdico e tem um lado mãe, né? Porque mãe, para mãe, não existe filho feio, não existe filho chato, né? Para mãe, todo filho é lindo. Para mim, todos os projetos são fantásticos. Lógico, eu tenho um tremendo orgulho de ter participado de projetos não de empresas grandes. As pessoas sempre botam no portfólio as maiores empresas que elas trabalharam. Para mim, o orgulho foram aquelas empresas que eu trabalhei quando elas nem existiam, né? Você tem o Camarões, o restaurante Camarões, é um grande sucesso, um grande case de sucesso mundial. Eu participei desde quando ele não existia. Do nome, o nome é nosso, o Name, né, o projeto de nome, que é Name, que é um mercado muito legal, nós fazemos também, até a marca, o conceito, os cardápios que estão, por que os cardápios são daquele jeito? Tudo foram feitos com o nosso escritório. Ecológica também, de Natal, né? Tem um projeto que foi atualizado, não foi por mim, mas que eu tenho muito orgulho, porque deu muito trabalho, que foi a quebra de paradigma de mudar uma empresa que fazia muito sucesso, que era a Tolly, que tinha já 20 anos, com uma imagem só, e eu fui lá, passei 1 ano para quebrar e mudar. Agora eles se sentem mais à vontade de mudar a cada 2 anos, que a área de moda não pode envelhecer muito rapidamente, né? Eu passei projetos no Espírito Santo, que eu tenho alguns projetos bem legais lá no Espírito Santo. Eu agora estou batalhando no Rio, em Natal, não deixo Natal. Projetos muito, assim, do Espírito Santo eu tenho muito orgulho, porque era um mercado que não me conhecia, um mercado muito fechado, e eu consegui fazer alguns trabalhos bem legais. O nosso tempo está andando, a gente vai tentar encaixar várias perguntas agora. Vai lá, Felipe. Bom, João. Falando sobre a regulamentação da profissão de designer, hoje a profissão de designer é regulamentada? Não. Nós brigamos há mais de 20 anos, 27 anos, eu creio, não falei a memória, por essa regulamentação. E não saiu ainda. Eu parti do seguinte princípio: eu continuo a minha vida. Porque se o estudante hoje for mudar, se a pessoa que quer fazer design for querer mudar de profissão por causa disso, ele nunca vai fazer o que ele ama. Então, o mercado existe, já tem um mercado bem organizado, não tanto como nós gostaríamos, mas ela deve sair mais 3 anos, tudo em 2, 3 anos. Estão dizendo em 1 ano, mas eu imagino 2, 3 anos. Mesmo sem a regularização, existe algum tipo de piso salarial para o designer? Existe, porque existem algumas associações que funcionam, as associações funcionam. Você tem associações na área de design gráfico, ADG, eu creio que ainda seja, tem design de interiores, tem uma associação que funciona muito bem, tem a associação de design de embalagem, tem a associação de design de produto. Existem pisos salariais. Agora, a profissão de design é uma profissão muito particular, porque o design ele é muito empreendedor, ele é muito ousado e muito inovador. Então, a grande parte dos designers trabalham como freela, trabalham como autônomo, certo? Ou fazem o seu pequeno escritório. Porque para ter um escritório de design, antigamente precisava ter o quê? 5, 6 pessoas. Hoje em dia baixa um computador, teoricamente, né? Mas existem pisos, com certeza. João, nós já estamos nos últimos momentos, mas uma pergunta que a gente tem que falar sempre. Você trabalhou num catálogo, né, que reúne alguns dos seus trabalhos, tem umas entrevistas. Fala um pouquinho desse projeto aí. 15 anos atrás, na verdade 20 anos atrás, eu queria reunir meus trabalhos em um catálogo. E fui conversar com algumas pessoas, e as pessoas, alguns amigos de fora, meus parceiros, diziam: você tem que escrever um livro sobre design. 15 anos de profissão, mais 5, 20 anos, eu sou muito verde ainda. Eu acho que um livro tem que ser uma coisa que tem que contar a história e tal. Daí eu tentei fazer alguma coisa que contasse um pouco da história do que eu tenha trabalhado e mostrasse alguns trabalhos. Por outro lado, eu quis pregar aquele lado da minha história. Até então, se usava muito pouco o termo potiguar no Rio Grande do Norte. As pessoas tinham muito preconceito, né? O gaúcho, o nasce do Rio Grande do Sul, ele não é rio-grandense do Sul, ele é gaúcho. E o potiguar era norte-rio-grandense, né? Isso há 15 anos, 20 anos.
Parece brincadeira, mudou um bocado. Então foi quando eu tomei a decisão de fazer marcas potiguares. Porque eu queria bater nesse termo. Eu gostaria que nós tivéssemos orgulho das nossas raízes indígenas. E até da E não nossa só das própria portuguesas. identidade, né? A identidade indígena. Né? Eu fiz uma marca há uns 15 anos atrás, que era da Potigás, que é a empresa Potiguar de Gás, né? Que era da Petrobras com o governo e tal. E eu fiz coisa do índio, tal, fiz um facho, o facho de luz, ou a chama, como se fosse exatamente a peninha do índio, tal. Tinha toda a história com o Potiguar. Fizeram uma renovação e botaram lá uns verdes, uns negócios e tal. Quer dizer, lógico, eu acredito em algumas coisas, outras pessoas acreditam noutras. Mas eu acho que a gente precisa muito, o Rio Grande do Norte precisa muito acreditar na cultura, na nossa cultura. Senão nós vamos viver sempre a reboque dos outros. Né? Infelizmente aqui tem uma cultura muito forte de destruir o que é feito aqui, valorizar o que vem de fora. Isso reflete até na arquitetura, né? Uma casa Ou então velha, chegar e dizer que não temos cultura. Nada. Nós temos. O que é cultura? Nós temos. E o portão do vizinho não é mais bonito que o nosso. João, infelizmente o tempo acabou. Agora é hora de mandar aquele recado para quem está em casa, para quem quer se informar mais. E se você quer continuar conectado com o programa Checkmate, acesse programacheckmate.blogspot.com. É isso, João. E você também tem seu site, né? Fala aí para a gente. Meu site é joaodiasdesign.com ou joaodias.com. Casa de Ferreira Espeto de Pau está lá sempre para ser terminado, sempre para ser terminado, sempre para ser terminado. Mas eu prometo que mais uns 30 dias ele está pronto. Tem referências, tem informações sobre você, sobre sua trajetória. Tem informações gerais, mas eu creio que até o final do ano ele está bem completo e bem interativo, tá? E vai poder funcionar, se perguntar, vai voltar ao que ele era há uns 5 anos atrás.